21. Qual das seguintes opções descreve corretamente a distinção entre os dois tipos de investigação científica? A. A investigação quantitativa é mais subjetiva, baseando-se em opiniões e experiências pessoais, enquanto a investigação qualitativa é objetiva, baseando-se em dados numéricos e estatísticas. B. A investigação quantitativa utiliza métodos estatísticos para analisar dados quantificáveis, enquanto a investigação qualitativa enfoca a compreensão de fenômenos complexos através da observação e análise detalhada de contextos. C. A investigação quantitativa é mais adequada para estudar fenômenos sociais e comportamentais, enquanto a investigação qualitativa é preferível para estudos em ciências naturais e exatas. D. Ambos os tipos de investigação científica seguem o mesmo paradigma e utilizam abordagens semelhantes na coleta e análise de dados. E. A investigação quantitativa é mais recente e moderna, enquanto a investigação qualitativa é considerada antiquada e pouco confiável. Resposta: B. A investigação quantitativa utiliza métodos estatísticos para analisar dados quantificáveis, enquanto a investigação qualitativa enfoca a compreensão de fenômenos complexos através da observação e análise detalhada de contextos. A investigação quantitativa se concentra na coleta e análise de dados numéricos, usando métodos estatísticos para generalizar resultados. Enquanto a investigação qualitativa se baseia em uma compreensão mais profunda de fenômenos complexos, explorando seus contextos e significados através de observações detalhadas e análise interpretativa. 22. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a abordagem da pesquisa orientada pela doutrina positivista? A. A pesquisa positivista é baseada principalmente em métodos qualitativos, enfatizando a compreensão subjetiva dos fenômenos sociais. B. A pesquisa positivista rejeita a ideia de uma realidade externa objetiva e busca entender os fenômenos sociais através da interpretação subjetiva. C. Os estudos positivistas buscam estabelecer relações causa-efeito, utilizando métodos quantitativos para alcançar generalizações universais e resultados reprodutíveis. D. Na pesquisa positivista, a ênfase está na compreensão holística dos fenômenos sociais, levando em consideração fatores contextuais e subjetivos. E. A pesquisa positivista valoriza principalmente a experiência pessoal e a intuição, considerando que a subjetividade é mais importante do que a objetividade. Resposta: C. Os estudos positivistas buscam estabelecer relações causa-efeito, utilizando métodos quantitativos para alcançar generalizações universais e resultados reprodutíveis. Na abordagem positivista, a pesquisa é caracterizada pela busca por leis gerais e relações causais, utilizando métodos quantitativos para coletar e analisar dados de forma objetiva e sistemática. Essa abordagem enfatiza a objetividade, a neutralidade do pesquisador e a replicabilidade dos resultados, buscando alcançar generalizações universais sobre os fenômenos estudados. 23. Qual das seguintes afirmações melhor descreve o papel da sociedade na criação e implementação das políticas públicas? A. A sociedade não tem participação ativa na criação das políticas públicas, pois a iniciativa parte exclusivamente dos poderes executivo e legislativo. B. A participação da sociedade é limitada ao acompanhamento passivo das políticas públicas implementadas pelos governos, sem a possibilidade de intervenção. C. As políticas públicas são desenvolvidas sem considerar o envolvimento da sociedade, já que os governos têm autonomia total para decidir sobre essas questões. D. As políticas públicas são criadas com base em consultas regulares e ampla participação da sociedade civil, através de conselhos e outras instâncias de discussão e deliberação. A sociedade tem um papel consultivo limitado na criação das políticas públicas, sendo sua participação restrita a dar opiniões sobre propostas já elaboradas pelos governos. Resposta: D. As políticas públicas são criadas com base em consultas regulares e ampla participação da sociedade civil, através de conselhos e outras instâncias de discussão e deliberação. As políticas públicas são desenvolvidas com a participação ativa da sociedade civil, permitindo que diferentes grupos e comunidades expressem suas necessidades, preocupações e perspectivas. Isso geralmente ocorre por meio de mecanismos formais, como consultas públicas, audiências, conselhos temáticos e outros fóruns de discussão, onde os cidadãos podem contribuir com suas opiniões e propostas, influenciando o processo de formulação e implementação das políticas públicas.
24. Qual dessas definições descreve incorretamente o conceito de políticas públicas? A. Mead, 1995. Campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de pequenas questões públicas. B. Lin, 1980. Conjunto específico de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. C. Peters, 1986. Soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que influenciam as vidas dos cidadãos. D. Day, 1984. O que o governo escolhe fazer ou não fazer é. Lasvel, 1958. Responder as seguintes questões: quem ganha o quê? Por quê e que diferença faz? Resposta. A. Mead, 1995. Campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de pequenas questões públicas. Na verdade, as políticas públicas englobam uma ampla gama de questões e problemas sociais que podem variar em escala e importância. As políticas públicas podem abordar desde questões locais específicas até problemas de alcance nacional ou internacional. 25. Qual das seguintes afirmações sobre a representação política na Constituição Federal de 1988 é verdadeira? A. A Constituição Federal de 1988 não aborda a questão da representação política. B. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu um sistema político autoritário, no qual os representantes são nomeados pelo governo central. C. A Constituição Federal de 1988 busca garantir uma representação política equitativa e plural, reconhecendo a diversidade da sociedade brasileira e incentivando a participação de grupos historicamente marginalizados. D. A Constituição Federal de 1988 limita a representação política apenas a grupos privilegiados da sociedade. E. A Constituição Federal de 1988 não se preocupa com a participação dos cidadãos nos processos políticos. Resposta. C. A Constituição Federal de 1988 busca garantir uma representação política equitativa e plural, reconhecendo a diversidade da sociedade brasileira e incentivando a participação de grupos historicamente marginalizados. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu princípios fundamentais para a democracia representativa no Brasil, buscando garantir a representação política de forma equitativa e plural. Ela reconhece a diversidade da sociedade brasileira e incentiva a participação ativa dos cidadãos nos processos políticos, promovendo a inclusão de grupos historicamente marginalizados. Isso é refletido em dispositivos constitucionais que estabelecem a democracia participativa, como plebiscitos, referendos, iniciativa popular e conselhos participativos, visando fortalecer a democracia e a participação cidadã. 26. Qual das seguintes afirmações sobre a participação cidadã na Constituição de 1988 é verdadeira? A. A Constituição de 1988 não menciona a importância da participação cidadã na democracia. B. A Constituição de 1988 reconhece que a democracia vai além do simples ato de votar, englobando a participação ativa dos cidadãos na vida política e nas decisões que afetam suas vidas. C. A Constituição de 1988 reconhece que a democracia é o ato de votar, englobando a participação ativa dos cidadãos na vida política e nas decisões que afetam algumas vidas. D. A Constituição de 1988 proíbe a formação de associações civis e organizações não governamentais. E. A Constituição de 1988 não reconhece o papel das organizações não governamentais na promoção de mudanças sociais. Resposta. B. A Constituição de 1988 reconhece que a democracia vai além do simples ato de votar, englobando a participação ativa dos cidadãos na vida política e nas decisões que afetam suas vidas. A Constituição de 1988, de fato, enfatiza a importância da participação cidadã na democracia. Ela reconhece que a democracia não se limita apenas ao direito de voto, mas também inclui a participação ativa dos cidadãos na vida política e nas decisões que afetam suas vidas. Isso é refletido em diversos dispositivos constitucionais que garantem direitos como liberdade de expressão, liberdade de associação, direito de petição, entre outros, incentivando a participação da sociedade civil na construção de políticas públicas e no controle do poder estatal. 27. Qual dos seguintes valores não está entre os valores éticos fundamentais que regem o serviço público? A. Integridade.
A honestidade e a retidão moral são valores essenciais para a atuação no serviço público. B. Respeito. O respeito pelos direitos e dignidade das pessoas é fundamental para a construção de uma sociedade justa. C. Solidariedade. A colaboração mútua entre os funcionários públicos é um valor importante para promover a eficiência e a harmonia no ambiente de trabalho. D. Responsabilidade. A responsabilidade na gestão dos recursos públicos e no cumprimento das atribuições é crucial. E. Accountability. A prestação de contas é um valor que assegura a transparência e a responsabilização dos agentes públicos. Resposta. C. Solidariedade. A colaboração mútua entre os funcionários públicos é um valor importante para promover a eficiência e a harmonia no ambiente de trabalho. Embora a solidariedade seja um valor importante em muitos contextos sociais, não é um dos valores éticos fundamentais geralmente associados à gestão e ao funcionamento do serviço público. Os valores éticos fundamentais comumente reconhecidos no serviço público incluem integridade, respeito, responsabilidade e accountability. Estes valores são essenciais para garantir a eficiência, a transparência e a confiança no serviço público. 28. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a relação entre os direitos e deveres dos servidores públicos, conforme garantidos pela Constituição? A. Os direitos dos servidores públicos, como estabilidade no emprego e remuneração digna, são independentes de seus deveres, pois são garantidos por lei, enquanto os deveres são mais flexíveis e sujeitos à interpretação individual. B. Os direitos dos servidores públicos, como estabilidade no emprego, remuneração digna e acesso à capacitação, são condicionados ao cumprimento rigoroso de seus deveres, incluindo a observância dos princípios éticos e o cumprimento das leis e regulamentos. C. Os direitos dos servidores públicos, embora garantidos pela Constituição, são frequentemente negados devido à falta de observância de seus deveres, tornando a relação entre direitos e deveres irrelevante. D. Os servidores públicos têm direitos inalienáveis garantidos pela Constituição, e seus deveres são apenas recomendações que podem ser seguidas conforme a conveniência individual. E. Os deveres dos servidores públicos são mais importantes do que seus direitos, pois são eles que determinam a eficácia e a legitimidade do serviço público, enquanto os direitos são secundários e podem ser revogados a qualquer momento pelo Estado. Resposta. B. Os direitos dos servidores públicos, como estabilidade no emprego, remuneração digna e acesso à capacitação, são condicionados ao cumprimento rigoroso de seus deveres, incluindo a observância dos princípios éticos e o cumprimento das leis e regulamentos, a interdependência entre direitos e deveres, indicando que os direitos dos servidores públicos estão atrelados ao cumprimento adequado de suas obrigações funcionais, éticas e legais. 29. Qual das seguintes afirmações melhor explica o que é a diversidade sexual? A. A diversidade sexual se refere à identidade de gênero das pessoas. B. A orientação sexual se limita à atração afetiva e emocional por indivíduos do mesmo sexo. C. A diversidade sexual engloba a identidade heterossexual. D. A orientação sexual abrange a atração por indivíduos do sexo oposto. E. A orientação sexual pode incluir a atração afetiva e emocional por indivíduos do mesmo sexo, de sexo oposto, de ambos os sexos, ou mais, e pode não se basear no gênero. Resposta. É. A orientação sexual pode incluir a atração afetiva e emocional por indivíduos do mesmo sexo, de sexo oposto, de ambos os sexos, ou mais, e pode não se basear no gênero. 30. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a diversidade de sexo, gênero e sexualidade? A. Ambientes seguros e acolhedores são essenciais para permitir que todas as pessoas expressem livremente suas identidades. B. A falta de reconhecimento da diversidade de sexo, gênero e sexualidade não pode levar à discriminação ou violência. C. A inclusão e igualdade não são importantes para garantir o bem-estar e a dignidade de todos os indivíduos. D. A diversidade de sexo, gênero e sexualidade não tem impacto significativo no bem-estar das pessoas. E. A diversidade de sexo, gênero e sexualidade não requer promoção ativa pela sociedade para garantir a igualdade. Resposta. A. Ambientes seguros e acolhedores são essenciais para permitir que todas as pessoas expressem livremente suas identidades. É importante criar ambientes inclusivos e seguros que permitam que todas as pessoas sejam autênticas e expressem livremente sua identidade.
contribuindo para o bem-estar e a dignidade de todos. 31. Qual é o princípio que determina que a administração pública deve servir a todos, sem preferências ou aversões pessoais ou partidárias? A. Princípio da legalidade. B. Princípio da impessoalidade. C. Princípio da moralidade. D. Princípio da publicidade. E. Princípio da eficiência. Resposta. B. Princípio da impessoalidade. Em decorrência deste princípio, a administração pública deve servir a todos, sem preferências ou aversões pessoais ou partidárias, não podendo atuar com vistas a beneficiar ou prejudicar determinadas pessoas, uma vez que o fundamento para o exercício de sua função é sempre o interesse público. 32. Qual é o princípio que exige do administrador público um comportamento ético de conduta, ligando-se aos conceitos de probidade, honestidade, lealdade, decoro e boa-fé? A. Princípio da legalidade. B. Princípio da impessoalidade. C. Princípio da moralidade. D. Princípio da publicidade. E. Princípio da eficiência. Resposta. C. Princípio da moralidade. O princípio da moralidade exige que o administrador público atue de forma ética, pautando-se por valores como probidade, honestidade, lealdade, decoro e boa-fé. Este princípio busca garantir que a administração pública seja guiada por padrões éticos elevados, visando ao interesse público e à preservação da confiança da sociedade nas instituições governamentais. 33. Qual das seguintes afirmações melhor descreve o conceito de Estado? A. O Estado é apenas um conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem os anseios da população, como escolas, prisões e hospitais públicos. B. O Estado é uma organização não governamental que busca atender às necessidades da população por meio de iniciativas sociais. C. O Estado é uma entidade abstrata que não possui território definido nem governo central. D. O Estado é uma unidade territorial composta por diferentes nações e grupos étnicos que sempre são homogêneos. E. O Estado é uma entidade político-jurídica organizada, ocupando um território definido e dirigida por um governo soberano. Resposta. E. O Estado é uma entidade político-jurídica organizada, ocupando um território definido e dirigida por um governo soberano. Essa definição abrange os elementos fundamentais que caracterizam o Estado, incluindo sua natureza política, sua estrutura jurídica, a delimitação territorial e a presença de um governo central com autoridade soberana. 34. Qual das seguintes afirmações descreve melhor a administração pública? A. A administração pública é exclusivamente responsável pela execução de atividades comerciais para gerar lucro para o Estado. B. A administração pública é uma forma pela qual o Estado governa e executa suas atividades para o bem-estar da população. C. A administração pública é uma entidade privada que atua no setor de serviços, competindo com outras empresas pela lucratividade. D. A administração pública é uma organização não governamental responsável por coordenar iniciativas sociais para atender às necessidades da população. E. A administração pública é uma instituição acadêmica responsável por conduzir pesquisas e estudos sobre políticas públicas. Resposta. B. A administração pública é uma forma pela qual o Estado governa e executa suas atividades para o bem-estar da população. Essa definição destaca o papel da administração pública como um instrumento do Estado para gerir e executar políticas, programas e serviços visando o interesse público e o bem-estar da sociedade. 35. Qual das seguintes afirmações melhor descreve a natureza da estratégia organizacional, contrapondo-a à pura improvisação? A. A estratégia organizacional é uma abordagem caótica que se baseia principalmente na improvisação e na reação rápida às mudanças do mercado. B. A estratégia organizacional é uma atividade intuitiva que depende principalmente da criatividade dos líderes para lidar com as oportunidades e ameaças do ambiente empresarial. C. A estratégia organizacional é uma prática racional que envolve a identificação cuidadosa das oportunidades e ameaças do ambiente, assim como a avaliação das capacidades e limitações da empresa. D. A estratégia organizacional é um processo estático que não leva em consideração as mudanças no ambiente empresarial, dependendo apenas da manutenção do status quo. E. A estratégia organizacional é uma atividade orientada puramente pelo instinto dos líderes empresariais, sem considerar análises ambientais ou avaliações internas da empresa. Resposta. C.
A estratégia organizacional é uma prática racional que envolve a identificação cuidadosa das oportunidades e ameaças do ambiente, assim como a avaliação das capacidades e limitações da empresa. Esta opção descreve melhor a natureza da estratégia organizacional, destacando sua abordagem racional, que inclui a análise cuidadosa do ambiente externo e interno da empresa para tomar decisões informadas. Contrariamente à improvisação pura, a estratégia organizacional envolve planejamento e consideração deliberada das circunstâncias e recursos disponíveis. 36. É o resultado de um esforço para verificar quais eventos poderão ocorrer no futuro, com base em probabilidades e tendências passadas, mas não reflete necessariamente as potencialidades da organização. A. A projeção. B. O planejamento. C. A implementação. D. A otimização. E. A previsão. Resposta: é. A previsão. A previsão é o processo de estimar eventos futuros com base em dados históricos, tendências passadas e análises de probabilidade. No entanto, a previsão não necessariamente reflete as potencialidades da organização, pois se concentra principalmente em antecipar o que pode ocorrer no futuro, independentemente das capacidades específicas da organização. 37. É o que corresponde à situação em que o futuro tende a ser igual ao passado em sua estrutura básica. A. A projeção. B. O planejamento. C. A implementação. D. A otimização. E. O plano. Resposta: A. A projeção. A projeção refere-se à situação em que o futuro tende a ser semelhante ao passado em sua estrutura básica. Isso implica que os padrões passados são extrapolados para prever eventos futuros. 38. Qual dos seguintes conceitos melhor descreve o termo interesse? A. Interesse refere-se exclusivamente a valores morais e ideais que uma pessoa considera importante em sua vida. B. Interesse é um termo que se aplica apenas a necessidades materiais e não tem relação com valores sociais ou ideais. C. Interesse é qualquer valor considerado importante, útil ou vantajoso, seja moral, social ou materialmente, podendo resultar de necessidades materiais ou ideais. D. Interesse é restrito apenas aspectos materiais e não inclui valores morais ou sociais na definição. Interesse é um conceito que não tem relação com necessidades materiais ou ideais, mas apenas com valores morais e sociais. Resposta: C. Interesse é qualquer valor considerado importante, útil ou vantajoso, seja moral, social ou materialmente, podendo resultar de necessidades materiais ou ideais. O interesse não é limitado a uma única esfera da vida, mas pode surgir de uma variedade de fontes e motivações. 39. Qual dos seguintes exemplos melhor descreve uma necessidade material? A. Amizade e reconhecimento social. B. Realização pessoal e autoestima. C. Possuir propriedades como terra, bens móveis ou imóveis. D. Participação em atividades culturais e artísticas. E. Contribuição para causas filantrópicas e voluntariado. Resposta: C. Possuir propriedades como terra, bens móveis ou imóveis. Uma necessidade material se refere a algo tangível, físico, como a posse de bens materiais. Ter propriedades como terra, bens móveis ou imóveis é um exemplo claro desse tipo de necessidade. 40. Qual dos seguintes exemplos melhor representa uma necessidade ideal? A. Comprar uma casa própria. B. Viajar para destinos exóticos. C. Adquirir bens de luxo. D. Assistir a um debate filosófico ou político. E. Investir em ações e negócios. Resposta: D. Assistir a um debate filosófico ou político. Uma necessidade ideal geralmente se refere a aspirações intelectuais, emocionais ou espirituais, como o desejo de conhecimento, reflexão ou participação em atividades que contribuam para o crescimento pessoal e a realização de valores mais elevados. Assistir a um debate filosófico ou político é um exemplo disso, pois envolve o desejo de expandir o conhecimento e compreender diferentes perspectivas sobre questões importantes. As outras opções estão mais ligadas a necessidades materiais ou de status.